Alô, turma! Turma, voltando então, vamos lembrar da nossa aula passada aqui rapidinho. Estamos falando deles, os 7 Golden Points. A gente então falou sobre 3 deles já, né? Bem rapidinho. Então temos síntese, lembra? Menos é mais, tornar tudo coerente, a gente falou muito sobre isso, né? Então, como contar uma história interessante no menor tempo possível aí para que se torne interessante, né? No 2, carteirada, construção do ethos, construção da nossa credencial, construção da nossa credibilidade, que tem que ser feita como? Com humildade. E aí o ponto 3 que a gente colocou, depois de ter mostrado para vocês aqui todo aquele videozinho do Mário Sérgio Cortella, né? Então, parte 3, e a gente estudou bastante sobre isso, carne e osso, falando sobre vulnerabilidade, sobre como se tornar humano e como essa humanidade se liga, né? A minha com a sua com a minha, e como a gente vai construir isso. Conseguiram pegar então muito bem aí o que falou a Brené Brown, interessantíssimo aquilo que ela coloca sobre vulnerabilidade, né? É muito interessante, é muito bom. E o vídeo do nosso querido Steve Jobs, né? Jobs é bem legal falando sobre isso. E dando continuidade a esses 3 pontos, e aí depois no final a gente vai fazer um exercício com isso. Peraí, vem cá então, Madalena. Ó, ela quer dar oi pra vocês. Dá oi, Madalena. Viu? Essa é a Madalena. Se ela latir, vocês perdoem, tá? Ela tá dormindo até agora. A Totti o vira-lata. Pessoal, voltando. Tá bom, Madalena, deixa eu dar aula aqui, tá? Pessoal, então retomando os Golden Points, né? Falamos desses 3 e agora nós vamos dar sequência. O 4º Golden Point é a prova. Veja, estamos falando agora do Logos já, né? Olha como a gente vai passar por todos eles. Passamos sobre ethos, passamos sobre patos e agora o Logos. Então, prova. O que é prova, professor? Pô, Andres, que raio de prova é essa? Galera, não estou querendo dizer que vocês têm que fazer uma prova de matemática. Talvez tenha. Mas a questão é, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente tem que ter conteúdo. A gente tem que ter uma pesquisa, a gente tem que ter informação para trazer ali dentro. E a gente tem que saber provar isso. E o grande esquema aqui é fazer a tradução disso. Todas aquelas citações, todos aqueles números que nós queremos trazer, que são muito importantes, todos aqueles dados e a forma como eles se constroem. Só que a gente tem que fazer isso de uma maneira legal. Senão fica aquela coisa... Ai, meu Deus do céu. Não tem nada mais chato que uma tabela de Excel, gente. Nada é mais chato que uma tabela de Excel. Então é muito importante que você aí saiba como traduzir isso para o seu público, porque você entende muito do que você está falando e você pode estar completamente apaixonado. Mas você tem que fazer a tradução para que as pessoas compreendam e também se apaixonem por aquilo. Porque é importante que tenha conteúdo e tem que ter toda... Cara, se não for uma palestra com conteúdo, é zero. Até mesmo os stand-uppers aí por aí, eles, cara, são pessoas muito inteligentes e trazem muitos dados e brincam com isso. E essa é a genialidade. Como traduzir tudo isso? Então importa muito que a gente traga esses dados, mas eles precisam ser humanizados, tá? Precisa mesmo, é o quanto importa e como tornar isso humano. Eu acho que a gente tem que tornar tudo isso mais colorido, tá? Eu gosto muito de trazer cor para as coisas, e quando eu trouxe um dado para vocês aqui, percebam um exemplo que eu vou mostrar. Eu trouxe para vocês que a nossa atenção... lembra lá nas primeiras aulas. Eu trouxe para vocês que a nossa atenção, a atenção média de um ser humano hoje é de 8 segundos. Se em 8 segundos eu não captar a atenção de vocês, eu a perco. E aí eu trouxe isso, colocando para vocês uma lógica em que eu mostrava os stories correndo, porque isso expressa a velocidade do mundo, usando o Instagram, que é algo que provavelmente todo mundo aqui tenha, mais atual que isso talvez fosse trazer o TikTok, que eu particularmente por ser um velho não tenho. E aí fui lá dizer para vocês que em 8 segundos, se eu ganhar a atenção de vocês, eu perco, e a fonte disso é a Microsoft. Eu não estou aqui fazendo todo um auê de qual artigo está isso, e a pesquisa e tal, e trazendo um dado chato. Não, eu preciso que vocês lembrem que 8 segundos é o tempo que vocês têm para captar a atenção. Eu faço isso de uma maneira rápida, interessante, pum, tudo passa. Trouxe o dado para vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar facilmente, e eu ensino aquilo que eu preciso ensinar e pronto.
Então importa trazer o dado, importa, porque é parte muito importante de toda a aula que eu estou construindo para vocês, de como captar atenção, de como ganhar atenção, de como se tornar interessante, de como conquistar o público. Mas eu faço isso de uma maneira rápida. Eu faço isso trazendo o dado, simbolizando ele, conectando ele a outras coisas. Mas pronto, papum, passou, é rápido, você entendeu, você marcou, você vai. Então prova importa muito, mas mais uma vez, parece que todos os Golden Points vão significar a mesma coisa, né? Se tornem humanos, torne tudo isso humano. Lembre-se, a outra pessoa precisa compreender aquilo que vocês estão falando. Então dado importa, prova importa, mas ela tem que ser humanizada, ela tem que ser traduzida. As pessoas que estão à volta são interessantes para a palestra para elas, não é para você. Tá? Então lembra disso. Lembra disso na conversa na sua roda de amigos. Lembra disso na mesa com seu pai, com a sua mãe. Nada é mais chato do que não entender aquilo que alguém está falando ou pegar no sono e aí, bom, não importa, daí a gente não lembra. Tá? Quer que desenhe? Sim, quer que desenhe. Exatamente. É a forma como a gente torna tudo didático. Essa coisa que é usada até de maneira bem tosca, né? Quer que desenhe? A atuação de explicar tudo, tintim por tintim, utilizando o máximo do princípio do didatismo. Também pode ser usado em tom de ironia, sinônimos, pegar pela mão, mastigadinho. É aquilo que os professores têm que fazer com vocês. O grande trabalho deles é desenhar para vocês. Literalmente. Se eu falo para vocês que quer que desenhe, pode ser até uma coisa meio ofensiva, mas se eu disser para vocês que eu estou ilustrando aquilo que eu estou tentando ensinar, vai ser interessante. Então, o quer que desenhe é como tornar aquele dado complexo, difícil, em algo palpável para todo mundo. Como pegar alguém que não sabia e tornar essa pessoa agora a saber. E aí, o YouTube, mais uma vez, é o exemplo. Vamos pensar comigo aqui, tem algumas frases até que formam um pouco esse sentido. Tá? Primeiro precisamos entender. Então veja só, primeiro precisamos entender. Então a gente vai partir de uma premissa. O que acontece é que, com aquela ideia, acontece isso, beleza? Agora que tu já entendeu esse ponto aqui, eu vou te explicar isso aqui, tá? E aí eu vou te dar um outro exemplo. Vejamos esse outro exemplo. Olha como as frases fazem impacto. Agora imagine, então cria uma suposição sobre isso. Tudo isso são formas de como a gente está entendendo. Então eu aplico aquela informação em cenários, eu vou construindo formas que aquilo torne tudo claro para você. Porque você está aqui para aprender. E as pessoas que estão te ouvindo, elas querem aprender. E aprender é legal. A gente gosta daquilo que a gente aprende. É provável que vocês, por terem dificuldade com física ou com matemática, gostem menos do que de história, que é a cadeira mais legal que tem para fazer, depois do Pangé. Né? Cara, por quê? Porque história é muito mais visual, a gente cria um negócio, tal. E matemática é muito mais abstrato, é muito mais difícil, muito mais fora da nossa realidade. Né? Se tu gosta mais de matemática ou mais de física do que gosta de história, eu tenho a notícia para te dar. Você é um privilegiado, porque olha, eu odiava. Tá? Mas, entendeu? Quer que desenhe é importante. Desenhar é bem legal. No fim, seja um professor. Porque é exatamente isso que os professores têm que fazer, ensinar para vocês. Então desenhe, tá? É muito importante, muito importante. Inclusive isso é o oposto de fazer algo difícil. E aí a comunicação tem que ser simples, porque aquele blá, 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 blá. Ai, porque eu sou polido, porque eu falo coisas, tal. Tu é um chato se tu fizer isso, tá? Um xarope. Porque tu pode estar achando que está sendo muito legal falando coisas que os outros não entendem. Só que as pessoas não atendem ao que não entendem. Mesmo, ninguém atende. Então, quer que desenhe é muito importante. E desenhe, realmente, desenhe. Tá? Inclusive, pode trabalhar com formas e ilustrações justamente para desenhar. Tá? É uma informação passada de modo mais rápido, mais significativo, mais marcante, que prende a atenção. Então, desenhe para as pessoas, explique, use exemplos. Use desenhos, use formas, use esquemas, sintetize tudo, olha aí mais uma vez. E pense em como criar esse intelecto para a outra pessoa. Parta da outra pessoa para explicar aquilo que você quer. Não parta de você para que o outro entenda.
Tá? Até porque eu aposto que vocês não gostam de professores que chegam aí e descarregam matérias e tal, achando que vocês simplesmente entendem, né? Partindo dessa premissa. Não parta da premissa que as pessoas não entenderam. Tá? Não é que elas sejam burras, nem nada disso. Mas é que você parte de um ponto em que, bom, se você não entendeu, eu vou te explicar. Ponto 6, orelhão. Orelhão? É aquilo que vocês provavelmente reclamam muitas vezes em muitas coisas por aí. Eu particularmente acho que faz falta. Veja se vocês reconhecem esse som aqui. Cara, vocês não devem saber o que é isso, né? Pá, isso aqui é um orelhão. Exatamente. E a gente fazia chamada cobrada. Eu aposto que o Derli ligou para casa muitas vezes assim. Cara, o que eu quero dizer é, após o sinal, ouça o seu público. Exato. Eu não tenho como daqui ouvir o que vocês estão dizendo. É por isso que a gente faz até aquelas chamadinhas e conversa com vocês nas turmas para entender se vocês estão captando ou não, se vocês estão gostando ou não. Mas se eu estivesse ao vivo, no meio de várias dessas coisas que eu estou ensinando para vocês aqui, eu faria pausas e ouviria o que vocês têm a dizer. Eu pediria quem quer levantar a mão, eu criaria perguntas no meio do caminho, eu faria jogos para que vocês pudessem me falar o que vocês estão sentindo. E a partir do momento em que a gente se conecta, vocês vão ver que é interessante. Pode ver, quando a gente está no Instagram, por exemplo... Madalena, tu quer participar de novo? Já te dei comida, tá? Dá oi pra essa galera. Ó, viu? A Madalena quer ser ouvida, gente. Viu? A Madalena é meu público aqui, porque eu tô sozinho em casa, só eu e ela quer ser ouvida, tá? Então vai ser ouvida. Fica aqui comigo. A Madalena vai ficar no colo aqui, tá, gente? Se ela incomodar, eu tiro. Então, ouçam o que o público tem a dizer, tá bem? Viu? Ouçam o público, que aí as coisas ficam mais calmas, tá? Não é possível sempre? Não é. Né, Madalena? Nem sempre é possível. Mas sempre que for possível, faça isso. Tá? Sempre que for possível, faça. A interação é muito interessante e torna tudo mais legal. Então, ouçam o seu público, beleza? Orelhão é o nosso último ponto. Não é o último. Não é o último. Sabe por que não é o último? Porque o último chama aquilo que a gente mais sabe fazer no Brasil, o dibre. Agora eu preciso dibrar ela aqui, ó. Então, me dá uma pausa. Depois de dibrar a Madalena, dibrar porque é o jeito certo de falar, né? Ah, porque é drible. Não, o certo é dibre. Na rua, lá onde a gente jogava, era dibre. Não que eu fosse bom nisso, mas eu era um zagueirão. Mas é dibre, né? E o que é dibre? Dibre é a mágica, né, galera? Dibre é aquilo que a gente é bom pra caramba. A gente tem o melhor de todos os tempos como um dos nossos. Dibre é aquela coisa que acontece quando ninguém espera. É aquela coisa mágica que acontece, né? Eu já entreguei meu time pra vocês, né? O dibre, galera, é aquilo de inesperado que vai acontecer. É quando a gente pega a lógica e literalmente inverte ela. A gente subverte a lógica para tornar tudo mais interessante. É movimento. É a forma como a gente pega uma aula, que é aquela coisa, e torna aquilo muito mais, sabe? Quando algo de inesperado acontece. O humor é muito baseado nisso. Tá? O humor é baseado na surpresa. Assim como a gente viu que o terror também é. Então, tudo isso é bem interessante e cria uma lógica de já tá captando, né? Exatamente, é a teoria dos picos, galera. Exatamente. O dibre é a forma como a gente quebra a narrativa que a gente está fazendo. Isso pode ser feito através do tom da nossa voz. Por isso que às vezes, quando eu quero falar algo que precisa ter um tom um pouquinho mais sério, ou quando eu estou explicando algo, a minha voz vai ficar mais pausada. Eu vou falar com uma certa peso. Enquanto eu estou fazendo uma piada, eu estou falando tudo mais para cima. E assim eu vou alternando. Então, a minha voz vai acompanhar a minha narrativa, vai acompanhar o meu texto, vai acompanhar a minha apresentação. E com isso eu vou jogar movimento, atenção e emoção. Lembra do pulo do gato? É isso. É isso. Movimento, atenção e emoção. É a forma como a gente vai construir uma bela apresentação.
Então é bem importante que a gente quebre essas linhas, por quê? Porque a atenção vai se perdendo, porque a gente vai prestando atenção em outra coisa, e assim eu te trago de volta, tá? Então, teoria dos picos, muito interessante. Pensem comigo, eu dibrei a Madalena ali atrás, né? Tive que tirar ela daqui, mas a partir do momento que a Madalena entrou, você prestou atenção em mim, viu? Então, eu quebrei a lógica da apresentação utilizando um problema que me aconteceu. Ou seja, eu fui vulnerável, mostrei o meu problema que está acontecendo, que é o meu cachorro entrou na cena, e eu usei isso a meu favor. Assim é a vida. E assim pode ser na apresentação. Problemas vão acontecer, e a gente vai ter que resolver, e a gente pode usar isso a nosso favor. Então, use isso. Use as linhas que vão acontecer, quebrem elas. Tá? Pensou num conteúdo que é denso? Pô, cria momentos de pausa. Pensa no ritmo que tu tá colocando ali. Pô, expliquei algo que é difícil, agora eu vou fazer uma piadinha para quebrar isso um pouquinho e trazer a pessoa de volta. Ou eu sei que aqui tem uma explicação meio longa. Não, vamos dar uma pausa aqui, vamos criar alguma coisa que chame a atenção de volta. Então eu vou o tempo inteiro te trazendo. Tu vai indo, eu te trago. Tu vai indo, eu te trago. Tu vai indo, eu te trago. Então isso é bem importante. E o teu tom de voz diz muito sobre isso. Tá? Bem importante. Dibre é o nosso 7º e último Golden Point. Então, nós vimos 7 Golden Points, certo? Vocês vão receber aí uma folhinha. Nessa folhinha a gente vai ter todos os Golden Points. Nós propomos 3 historinhas, tá? Nessas 3 histórias, vocês vão ter que tentar construir uma história com elas, beleza? Construindo essa história, eu quero que vocês coloquem pelo menos 4 dos Golden Points. A tarefa de quem está construindo a história é colocar os 4 Golden Points. Então, os grupos criam as histórias, beleza? Baseada nessas 3 que a gente está colocando. E os outros grupos precisam identificar os pontos em que existem cada um e quais são esses artifícios do Golden Point dentro da história. Boa sorte e espero que seja interessante para vocês, porque as histórias têm que ser boas. Então, aproveitem os Golden Points e contem belas histórias.